Professor, uma coisa incrível também que você conseguiu, né, que é uma grande revolução, que além de ajudar as pessoas da comunidade, iniciar toda essa revolução, hoje em dia tem biblioteca, jiu-jitsu, você falou, tem o projeto do surf, tem balé, tem até uma piscina naquela área, você revolucionou aquilo ali. Mas mais do que isso, o que é mais incrível nessa sua história, é que além de revolucionar na comunidade, você começou, de alguma maneira, e aí eu quero entender, te perguntar como, você começou a atrair tanta gente da Zona Sul, inclusive de facções, entre aspas, diferentes, né? Pessoal da luta livre, pessoal do jiu-jitsu, todo mundo passou a ter a Academia Nobre Arte do Claudinho Coelho como talvez o único ponto pacífico ali do Rio de Janeiro, onde o cara da luta livre podia se encontrar com o jiu-jitsu, você podia ver o Amaury Bittet, se abria QI na segunda, estava o Amaury Bittet desafiando o Marco Ruas, ou vice-versa, você subia na tua academia, estavam os dois treinando um em cada ringue. Como é que você conseguiu isso? Bom, tudo isso começou da maneira assim, um dos pioneiros a começar a ir lá para a academia, a Priscilinha, foi uma das primeiras mulheres a subir o morro para treinar com o pessoal da comunidade. E a Priscila, na época, ela era casada com o Ralph Gracie. E aí o que aconteceu? Ela levou o Ralph para ir treinar lá na academia. Aí o Ralph meio que não queria aquela coisa toda, e ela viu um treino do Ralph, fazendo um treino, falou, olha, você quer aprender boxe, tem que subir a favela. Isso foi coisa dela. Aí, curiosidade, um dia ele subiu para fazer um treinamento de boxe lá. E aí, ele se... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ó, quando ele se encantou, gostou do treinamento, e aí, o que aconteceu? Começou a surgir aí uma transformação. Ele chegou e falou assim, Renzo treinava numa outra academia, e ele falou, Renzo, você tem que subir para treinar lá na academia onde eu fui, para conhecer o Cláudio Coelho, que o treino que você faz aí não tem nada a ver. Aí o Renzo ficou lá umas 2, 3 semanas sem aparecer, aí um dia o Renzo apareceu. Quando o Renzo apareceu, o próprio Renzo pensou que ele ia chegar lá, ele já ia botar uma luva na mão e sair na porrada. E aí, eu comecei a dar um treino todo de metodologia e eu ia falando para ele, primeiro vamos alinhar, porque tem um desajuste aqui, vamos alinhar. Ele falou, aonde eu treinava, eu já fazia umas luvas e eu ando todo machucado. Eu falei, porque não era a hora. Estão confundindo porque você é um faixa preta de jiu-jitsu, mas de boxe você é um faixa branca. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir o treino pela a metodologia correta. E ele começou a vir na academia direto, fazer toda a metodologia, como mandava o nível, tudo direitinho. Quando eu botei ele para fazer luva com alguém, ele fez com pessoas que eram experientes e que deixavam ele trabalhar da melhor maneira possível. E aí, o que eu disse para ele? Eu falei para ele, olha só, o método do professor Edson dos Anjos, e é o método que eu adoto, é o seguinte, existe uma metodologia arcaica dos professores de boxe de antigamente que dizia o seguinte, o aluno tem que apanhar para aprender. E o Edson dos Anjos era o contrário. O aluno tem que aprender para não apanhar. Então, não é começar logo fazendo luva e saindo na porrada. E aí, o Renzo entendeu isso. Ele entendeu essa mecânica. E aí ele gostou e começou a treinar, ir direto na academia. E aí eu tenho que te dizer uma coisa, nem eu imaginava, que esse cara fez uma transformação na minha vida. Esse cara fez uma transformação na minha vida. E por quê? Porque quando ele se identificou comigo e a gente começou a treinar e o pai dele arrumou uma luta para ele, que foi aquela primeira luta na Carolina do Norte, onde ele ia fazer 3 lutas numa noite,
o que aconteceu? Ele precisava muito desse boxe, porque até então, um dos lutadores, dos 3 que ele ia pegar se ele passasse, tinha um boxé. E aí a gente começou a treinar. E treinamos aí pesado, porque já tinha uma data. E foi quando ele chegou e falou para mim assim, eu quero te levar para viajar. Meu irmão, eu cristalizei, por quê? Nunca tinha saído para lugar nenhum, tinha medo de avião, não tinha passaporte, não tinha noção nenhuma de nada. E ele chegou para mim e falou, Claudão, você vai comigo nesta porra. E aí é o seguinte, eu passei uns 3 ou 4 dias sem dormir direito, pensando na porra do avião. Entendeu? Meu irmão, eu tô te falando. Cara, eu tô te falando. Aí, você não sabe de uma. Sabe o que ele fez? Me pediu meus documentos todos, eu passei para ele, eu não sei como, me chegou nas minhas mãos um passaporte B1, B2. Olha, nem na porra do consulado eu fui. Ó, aí o seguinte, meu irmão, e ele ali, entrosado comigo, meu irmão falou, vamos embarcar nessa viagem. E aí o que aconteceu? A gente foi nessa viagem, eu passei um sufoco danado nesse primeiro voo pela primeira vez, e ele me zoando o tempo todo, me infernizando a vida. Bom, a gente chega lá, e esse cara consegue vencer as 3 lutas numa noite. E aí o que aconteceu? Quando ele venceu as 3 lutas nessa noite... Aí a foto, ó, a foto aí, ó. Tá. Então, aí, pô, ó, você aqui atrás, Carlinhos, então, Renzo, você, isso, o Raia, atrás tem algum outro que é aluno dele que eu não conheço, acho que aqui à esquerda é o Joe Moreira. Ali tem uma, é o Joe Moreira, tá aqui, ó, no canto, Moreira, atrás do Carlinhos. Isso. Isso. Aí, o que aconteceu? Ele ganhou essa luta. E aí, ele me perguntou, e aí, o que você quer? Rapaz, eu peguei e falei, o que eu quero o quê, rapaz? Eu não tinha noção de nada. Você já me pagou lá, você me trouxe aqui, nada disso. Ele, tá bom, então tá certo. Aí, rapaz, olha, isso eu tenho que contar. Esse cara chegou comigo no aeroporto quando a gente estava chegando. Esse cara comprou uma televisão, na época que era de 23 polegadas, comprou uma televisão para mim que até então eu não tinha em casa. E é uma televisão Samsung. Essa viagem já tem mais ou menos aí dessa luta dele, eu acho que 25, 26 anos. Se eu te disser que eu tenho essa televisão até hoje, você não acredita. Até hoje. E aí o que aconteceu? Aí tu sabe o que esse cara fez? Um dia ele chegou para mim, no outro dia ele estava descansando em casa, me ligou, e aí me perguntou em casa o que eu estava precisando, isso e aquilo, aí eu não queria dizer, e ele me xingava muito. Aí ele falou, não, eu estou precisando dos móveis assim. Meu irmão, ele foi comigo numa loja, comprou os móveis para mobiliar minha casa, mobiliar. Aí ele fazendo isso, e outra coisa, ainda me deu uma grana na época, que eu vou te dizer uma parada. Se eu fosse dar um preço para ele, eu não daria 1/5 do valor. Aí, legal, você imagina isso tudo para mim há 25, 26 anos atrás. Com certeza. Aí, você não sabe o que esse cara ainda fez. Ele chegou para mim 20 dias depois e falou assim, quanto você ganha lá no seu trabalho? Porque até então eu trabalhava no escritório de contabilidade. E eu pedi licença para poder viajar com ele e voltar. Aí os patrões lá eram maneiro comigo pra caramba, falou, vai que essa é uma oportunidade que você vai ter na sua vida. Aí, sabe o que o Renzo falou para mim? O seguinte, vem cá, você quer largar esse trabalho? Eu falei, tu tá maluco, eu com carteira assinada, com família, como é que eu vou largar o certo pelo duvidoso? Aí ele chegou. Aí, na época, meu salário lá era como se fosse assim, vamos supor, na época, era R$700.
Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, olha só, eu vou arrumar aluno particular para você deixa comigo, você leva jeito nisso, mas eu vou te fazer uma proposta. O dinheiro que você recebe lá, eu vou te pagar ele por 1 ano, vou te dar mais uma grana para você guardar, e você vai ficar dando aula particular para mim, para outros caras que eu vou arrumar, e quando a gente vai ter muita viagem para mim, insano, como é que eu vou chegar lá no trabalho e falar isso? Só que é o seguinte, sabe o que ele fez? Ele pegou o dinheiro, já tinha tido uma conta, depositou e falou, vai lá e fala com o seu patrão, porque eu vou garantir isso. Aí eu cheguei lá, fui conversar com meus patrões, era mãe e filho. Quando eu falei com ele, meus patrões, ele chegou e falou, Cláudio, essa é a sua hora. E outra coisa, vai, se não der certo, as portas aqui estão abertas para você, porque você aqui, a gente te adora. Meu irmão, aí eu liguei para o Renzo falou, então pronto. Aí, tu sabe o que o Renzo fez? O Renzo chegou, falou assim, passa lá na portaria, que tem um envelope para você. Aí, eu passei lá para pegar o envelope, quando eu abri, era a chave de um carro. Era um Fiat 147 que ele tinha, só que ele comprou um novo depois que ele veio da luta e me deu aquilo. Aí eu liguei para ele e falei, seu filho da puta, tu quer me matar? Tu sabe que eu não dirijo nem porra nenhuma. Aqui ele se vira com essa porra daí. Aí, sabe o que aconteceu? Eu falei, não vou tirar isso daí não, você se vira. Tu vende isso aí, me dá o dinheiro que eu vou arrumar a casa da minha mãe, eu tenho umas coisas para fazer, para que eu quero carro se eu nem dirijo? Aí ele começava a rir, só que ele arrumou uma parada lá, vendeu e me deu o dinheiro e eu comecei a fazer umas coisas que eu precisava. E aí, meu irmão, comecei a viajar com ele, depois fui conhecendo o Royler, aí conhecendo o Murilo, meu amigo, a coisa deslanchou. E através dele, começou a vir muita gente que era do asfalto, subindo para a comunidade para conhecer aquilo tudo. Você se lembra muito bem que antigamente não era rede social, era a revista que você trabalhava, era a Grace Magazine, e toda hora eu estava nessas revistas. Então isso aí foi um resumo de como a coisa começou por aí, mas quem abriu ala nisso tudo foi o Renzo Grace.